Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia. Seu contrato se encerra em junho, ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados. Importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10 milhões e 600 mil euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. Bora falar sobre o Corinthians. Mateuzinho foi alvo de 2 propostas do exterior, uma delas da Premier League. Corinthians confirmou os interesses, mas assegurou que não vende o lateral direito, que havia sido comprado do Flamengo 2 temporadas atrás, negócio na oportunidade de 21 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Mateuzinho também não faz força para deixar o timão. Ele é corintiano assumido e está super satisfeito com sua atual realidade. Na semana passada, por exemplo, foi do Mateuzinho passe para o Vitinho, que garantiu a presença do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time perdia para a Portuguesa por 1-0, 48 do segundo tempo, o jogo tinha apenas mais 3 minutos. O Mateuzinho dá uma fatiada da direita, o Vitinho se aproveita da falha do lateral, corta para dentro e faz o golaço do empate. Na decisão por pênaltis deu Corinthians. Dá para dizer que o Mateuzinho conseguiu superar todas as desconfianças, contrato até dezembro de 28. Mas, apesar de estar convencido de que o melhor para ele é ficar, o Mateuzinho cobra um reajuste salarial, até porque seus 250 mil reais mensais ficaram defasados diante de seu tamanho e também de salários bem mais altos. Estava contando, por exemplo, que o Labiat, jogador contratado com desconfiança, apenas por conta da indicação do Memphis Depay, chega para ganhar 400 mil mensais. Também informei que Lingard, atacante inglês, recém-contratado, o anúncio ainda nem aconteceu, terá direito a 605 mil reais mensais livres de impostos. O custo dele vai para mais de 900 mil por mês. Até por isso, o Mateuzinho se entende no direito de exigir um reajuste salarial e ele deve vir muito em breve. E André, o volante do Corinthians, vai para a Juventus da Itália, tem proposta do Milan, pode ainda se mudar para o Benfica. Quero te atualizar o que de fato está acontecendo com o jogador, que é uma das principais joias do elenco alvinegro. Você sabe que o Corinthians precisará vender atleta ou atletas na metade do ano, certo? Dá para dizer que André, Breno Bidon e Yuri Alberto são hoje os principais ativos corintianos. Nas últimas horas, Samir Carvalho, meu amigo que é dono de um canal no YouTube, afirmou que a Juventus da Itália fez uma proposta de 25 milhões de euros. Entrei em contato com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e empresário do André. Ele, inclusive, chegou a participar da minha live dessa sexta-feira. E o Diogo disse, abre aspas, não tem nada da Juventus. A única oferta oficial que recebemos foi do Benfica, de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, que o Corinthians já recusou. O Diogo também contou que o Corinthians não colocou preço no André. Então, sobre a Juventus, informação que eu tenho a partir do empresário é de que não há negociação. Mas uma outra fonte do Corinthians me assegurou que o Milan é hoje um time muito interessado. E já nas mãos do Timão, uma oferta oficial do clube italiano, com números bem abaixo dos 25 milhões de euros. O Milan poderia chegar a até 20 milhões de euros com bônus. E para que o negócio avançasse, restaria apenas o sim do presidente Osmar Stabile. Fui tentar confirmar com o Diogo Silva, que não confirmou nem desmentiu a negociação com o Milan. Então tem alguns pontos. Benfica de fato fez oferta, proposta foi recusada, 12 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus. O Benfica não está descartado, mas não há uma nova oferta. Sobre a Juventus, informação que vem do staff do jogador, que não há absolutamente nada. Em relação ao Milan, essa fonte do Corinthians assegura que o Milan quer muito contar com o atleta e pode bater até 20 milhões de euros. O empresário não confirma nem desmente. Só para arrematar em relação ao Timão, o Corinthians pega nesse sábado o Novo Horizontino. Em Novo Horizonte, nessa sexta-feira o time já chegou em São José do Rio Preto, cidade próxima a Novo Horizonte, para a partida jogo único. Quem vencer vai à final, se houver empate e decisão nos pênaltis.
Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, Memphis e Vitinho. Força máxima depois de poupar vários titulares no empate contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Corinthians quer muito ser bicampeão paulista. E você venderia o André para qual clube, em qual condição? Já usa o espaço para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora falar sobre o patrocínio no Corinthians. O timão que tentou fechar com a PicPay para transformar a empresa em seu novo name rights desistiu do acordo, mas agora as partes conversam para que a PicPay se transforme em patrocinador. Num primeiro momento, a discussão foi pelo patrocínio Master, essa conversa deixou de existir a partir da renovação de contrato com a Esportes da Sorte. Agora, Corinthians e PicPay trabalham para que a empresa se torne parceira, ocupando espaço na manga. Havia um probleminha que precisaria ser superado. A PicPay, você sabe, é verde. E o Palmeiras, ou melhor, e o Corinthians não aceita nenhuma cor referente a seu rival, o Palmeiras. PicPay já concordou em usar, em caso de acordo com o Corinthians, um patrocínio preto e branco. Agora falta um acordo em relação à parte financeira. O clube e a PicPay tentam chegar a uma definição. Para de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo? O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro, e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13 milhões e meio de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação, para o seu próximo clube, tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. E o Corinthians vai pagar um salário bem menor a um ex-jogador do Manchester United do que gasta, por exemplo, com Yuri Alberto. Descobri que Jesse Lingard, que disputou a Copa do Mundo de 2018 com a seleção inglesa, chega no timão para faturar 100 mil euros livres de impostos por mês. Ele vai ganhar algo na casa dos 606 mil reais mensais, com toda a tributação que ficará sob responsabilidade do Corinthians, o custo vai girar na casa dos 900 mil mês. Vale a lembrança de que Yuri Alberto ganha na casa dos 2 milhões de reais mensais. Nem vou falar do Memphis Depay, cujo custo fica na casa dos 6 milhões mês. O contrato do Lingard com o Corinthians se encerra em dezembro, são 10 meses de contrato, com a possibilidade de prorrogação, caso algumas metas sejam batidas. Jogador que atuou nas 2 últimas temporadas no futebol sul-coreano, por lá, arrebentou. Quero contar ainda que a primeira pedida do Lingard nas tratativas com o Corinthians giraram na casa dos 800 mil mês. Marcelo Paz conseguiu fazer com que ele reduzisse sua pedida em 200 mil mensais. Expectativa é de que ele chegue na próxima semana a São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Jogador que conversou nos últimos dias com o Feyenoord da Holanda e com times da Major League Soccer. Antes, havia sido sondado por uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento do futebol inglês e também fez tratativas com o Remo. Qual o seu grau de animação com o Jesse Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentar e registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.